Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico e testador de câmeras, testador de lentes, bebedor de café, enfim, um monte de coisa. Vamos falar mais um pouquinho sobre médio formato. Este canal é um dos poucos canais do YouTube brasileiro onde a gente fala também de equipamentos de médio formato. Eu sei que médio formato é um equipamento para um nicho específico, seja de amadores entusiastas com muito apreço pela sua fotografia e com boa disponibilidade financeira, seja para profissionais com excelente giro comercial de bons clientes, principalmente na área publicitária, onde investimento de médio formato se justifique. Eu sei disso, eu sei que não é equipamento para todo mundo. E às vezes que eu posto sobre médio formato, tem uma galera que comenta nos comentários assim: ah, isso é fora da realidade brasileira. Realidade brasileira é múltipla. A gente tem desde profissionais de altíssimo patamar comercial que trabalham por fortunas até toda uma base comercial de fotografia brasileira que trabalha com câmera de entrada, com lente com excelente relação custo-benefício. Somos todos profissionais do mesmo mercado e somos todos entusiastas da fotografia. Assim, para aquela pessoa que hoje está no começo da sua carreira, não é ruim saber do que tem disponível no mercado de médio formato e assim fazer seus planos e almejar chegar no patamar profissional que justifique esse tipo de câmera. Para quem já está nesse patamar hoje, a informação em língua portuguesa é sempre bem-vinda. Por isso que eu gosto de trazer um pouco de tudo nesse canal. Tem desde equipamentos mais baratos até muito caros. Tem um pouco de tudo justamente para a gente ter uma informação completa por aqui. E hoje vamos falar desta criaturinha aqui, que eu já falei aqui no canal, que é a GFX 50R da Fujifilm, que é a médio formato mais barata do mercado ou a menos cara. A gente pode interpretar isso de duas formas. E eu queria nesse vídeo falar de 5 características que eu gosto nela e 2 que eu realmente não gosto. Olha o tamanho desse sensor aqui. Sensor de médio formato. Há quem diga que é médio formato cropado, porque ela é menor do que a 6x4,5 ou 6x7 de filme, mas já é um bom tanto maior que o full frame. Eu expliquei isso num vídeo sobre câmeras de médio formato que eu publiquei antes. Aliás, eu acho que eu vou separar todos os vídeos sobre médio formato numa playlist específica. Lembrando que este vídeo chega até vocês num oferecimento exclusivo da loja Portsar e também da assistência técnica Portsar. Ambas empresas com muitos anos no mercado. Eu sou cliente das duas empresas há muito tempo, da loja e da assistência técnica Portsar. Eu só compro equipamentos usados na Portsar, é a única referência que eu confio na verificação que eles fazem para comprar um equipamento usado, mas também comprei já equipamentos novos com eles, por exemplo, a minha Canon EOS RP, eu comprei, fiz um excelente negócio lá na Portsar e já usei o serviço da assistência técnica, que é multimarcas e atende o Brasil inteiro, e também a loja atende o Brasil inteiro através das vendas no seu site. Então você pode dar uma chegada no site da Portsar ou você pode mandar também uma mensagem por WhatsApp para eles para fazer uma cotação de preço, saber se eles têm um determinado produto, negociar e assim por diante. O WhatsApp deles está na descrição do vídeo, o site passou aqui embaixo e também está o link na descrição. Com uma gentileza enorme, o pessoal da Portsar me emprestou a GFX 50R, essa lente que é a Fujinon 63mm f2.8R WR e também a 23mm que eu comentei num vídeo anterior. É muita gentileza de uma loja permitir que eu saia andando por aí com esses equipamentos. Então, queria agradecer de coração os meus amigos lá na Portsar, porque não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então é muito, muito, muito incrível que eles tenham feito isso para que a gente possa ter esse conteúdo aqui no canal. Mas vamos lá, vamos falar de 5 características que eu gosto muito nessa câmera, 2 que eu realmente não gosto, e aí conforme vocês entenderem o conteúdo, depois façam suas apostas se eu gosto ou não no conjunto desta câmera. Mas vamos lá, vamos começar com as coisas que eu não gosto na Fujifilm GFX 50R. Eu não gosto desse
joystickzinho aqui, este multidirecional traseiro, não sei se vai dar para ver aqui, eu vou pôr uma foto de qualquer forma. O problema é, vocês estão vendo, ele é minúsculo, eu tenho mãos pequenas e ainda assim esse botão é minúsculo. Então quando você vai navegar nos pontos de foco, por exemplo, fazer uma seleção de ponto de foco, é ruim de mexer, operar. Se você estiver num lugar frio de luvas, então, os amigos que acompanham aqui o canal em Portugal, que tem um inverno mais rigoroso do que aqui o inverno brasileiro, os brasileiros que acompanham este canal em outros países, como o Japão, Estados Unidos, Canadá, lugares que tem um inverno mais rigoroso, se você está de luva, num lugar frio, tentando operar esse botãozinho aqui, vai ser difícil. Se você tiver mãos grandes, vai ficar bem complicado. Então, se tem algo da ergonomia dessa câmera que eu não aprecio de jeito nenhum, é esse botão. Ele tinha que ter 3 vezes esse tamanho para ele ficar de acordo com o tamanho da câmera e com uma pegada boa para a gente operar ele mais rapidamente. Então eu acho que esse botão aqui tem muito que ser melhorado. Numa câmera dessa faixa de preço, podia ter um botãozinho bem melhor do que esse aqui. Outra coisa que eu não gosto nessa câmera é o modo de vídeo dela. Você paga uma grana dessa numa câmera e tem um modo de vídeo que está limitado a Full HD, não tem muitas opções. Então, de alguma forma, o modo de vídeo é decepcionante num equipamento deste valor. Mas, se vídeo não é sua prioridade, e se esse botãozinho não lhe incomodar, a gente chega a 5 características que eu gosto bastante nesta câmera aqui. A primeira delas é a resolução e a nitidez deste enorme sensor aqui. A nitidez de imagem que isso aqui produz é imensa. Então, se você tem necessidades relacionadas à fotografia de publicidade, fotografia de paisagens, fotografia de arquitetura, retratos, seja lá qual for o tema, eventos, mas você tem uma alta demanda pela mais absoluta nitidez possível, isso aqui é provavelmente a resposta ideal para você. É impressionante os arquivos que este sensor é capaz de gerar. Outra qualidade que eu aprecio muito, um segundo item que eu posso citar, relaciona-se ao alcance dinâmico desse sensor, especialmente nas altas luzes, porque alcance dinâmico de sombra, muitos sensores têm. A possibilidade de você recuperar uma sombra, clarear uma sombra, esse tipo de coisa. Agora, o que você consegue salvar de altas luzes nessa câmera é um absurdo. Isso acontece porque a partir de ISO 1600, ela não aplica mais ganho de sinal de forma analógica aqui dentro, ou seja, não aumenta o volume do sinal. Ela vai aplicando curvas de contraste diferenciadas a partir daí digitalmente. Então, se você está clicando em RAW, você está tendo cada vez melhores curvas de contraste conforme sobe o ISO, e é como se você estivesse clicando num ISO elevado para a sua baixa sombra, para a sua baixa luz. Então você está lá em ISO 3200, 6400, mas a sua alta luz está registrando em 1600. Então ele segura a alta luz sem estourar com muita eficiência. Então o alcance dinâmico dessa câmera em altas luzes é excelente. O que na fotografia de natureza, por exemplo, de grandes paisagens, praticamente te dispensa do uso de filtros graduados, porque ela segura a luz do céu com muita eficiência e no máximo você faz um bracketing de fotos e isso te dispensa muitas vezes de usar aqueles filtros meio trambolho, assim, os filtros graduados quadrados que você tem que ficar montando e desmontando. Essa é uma característica que eu realmente gosto, tanto é que eu peguei essa câmera emprestada para fazer o quê? E fotografar paisagens nas montanhas, porque eu sabia que eu ia ter um resultado de céu, de brilhos muito bom com ela. Deixa eu ver no meu roteiro para não perder a ordem das coisas. A terceira coisa que eu gosto muito nela, ainda sobre qualidade de imagem, é a riqueza de cores. Diferente, por exemplo, dos arquivos RAW das Fujifilm APS-C, que eu acho um pouco desbotados. Então, o arquivo RAW das Fujifilm APS-C você tem que puxar muito na pós-produção para a cor vir, ele vem meio desbotado. Então, por mais que você puxe o perfil da câmera, as film simulations durante a conversão do RAW, ainda assim você tem que mandar contraste ali, mandar cor para o arquivo realmente despertar a vida. Na minha opinião, arquivo RAW da Canon e arquivo RAW da Nikon já vêm mais prontos em termos da vida das cores do que os arquivos RAW das Fujifilm. Mas esta câmera aqui vem com o arquivo RAW já do jeito que eu gosto. Então a cor é vibrante, a cor é viva
desde o ponto de partida. Você abre o RAW no seu computador, ele já é muito bom, com alcance dinâmico excelente, com as cores excelentes e com uma nitidez assombrosa. Outras coisas que eu gosto nessa câmera, outras duas características para citar, é que para uma médio formato, dá para dizer que ela é pequena e leve. Porque médio formato é um trambolho normalmente. Médio formato, eu mexi com um Pentax 645 em tempos de filme, 6x7 em tempos de filme. Não é uma câmera que você tem vontade de levar para lá e para cá para fotografar no campo, por exemplo. Já esta aqui, é lógico que ela é um pouco maior e um pouco mais pesada do que uma full frame, por exemplo. Mas não é por larga margem. O peso dela não chega a incomodar, especialmente com essa lente aqui que é leve. Então, você consegue trabalhar com uma médio formato em campo sem terminar exausto o seu dia. Eu levei na mala essa câmera, mais duas lentes e carreguei para lá e para cá junto com o tripé sem ficar exausto ao longo do dia. Então, para uma médio formato, ela é pequena e leve. E outra característica que eu acho muito boa dela e que eu gosto é que para uma médio formato, ela não é cara. Ela está no mesmo preço de algumas câmeras full frame que estão no mercado. Então, se você tem as demandas qualitativas que justificam uma médio formato, ou ainda você entende o valor de marketing disso diante dos seus clientes, porque no mercado de publicidade você tem clientes que entendem muito de imagem. Então, você atender oferecendo o serviço com médio formato vai fazer diferença em alguns clientes. E alguns clientes de eventos sociais, evento corporativo eu acho que não tanto, mas em eventos sociais, vender o seu produto, como ter o diferencial de uma câmera de médio formato, com o tipo de visual que ela gera e com o tipo de experiência de uso para você que trabalha com fotografia que a médio formato gera. Então, se você entende o valor de marketing disso, porque muita gente pode dizer assim, mas com uma boa full frame eu já estou mais do que bem resolvido. Tranquilo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas você não pode rejeitar o valor de marketing de falar, olha, eu vou atender você com uma câmera de médio formato. É uma coisa para poucos, é uma coisa com um ar de exclusividade, é como um carro de luxo, é como a passagem de avião na primeira classe. É esse tipo de ideia por trás de uma câmera de médio formato. Então ela vende uma abordagem interessante em termos de marketing. Eu poderia dizer que até essa é uma sexta coisa que vale considerar de qualidade aqui. Então, falei de resolução e nitidez, alcance dinâmico, cores. Para uma médio formato não é tão cara, ela custa $3.500, o que é o preço de muita full frame por aí. Para uma médio formato ela não é tão grande, historicamente falando, do tamanho das médio formatos que estão por aí. E que é mais uma característica, eu falei, a sexta do negócio de marketing, né, que é útil, é interessante para profissionais, para quem é entusiasta ou amador, não vai ver muito interesse nisso. Mas uma outra característica é este modo T. Aqui, que ela tem o modo B, o bulb, que todo fotógrafo já está acostumado a utilizar para longa exposição, mas ela tem o modo T. E no modo T, você pode programá-la para exposições de até 1 hora, até 60 minutos de exposição. Isso dá uma versatilidade para você fazer paisagem noturna com estrelas, com Via Láctea, esse tipo de coisa, enorme. Se você junta tempo longuíssimo de exposição, com baixo ruído de imagem que ela dá, com o enorme alcance dinâmico que ela tem, para fotos noturnas, Via Láctea, astrofotografia, isso aqui é uma monstruosidade de câmera. Poxa, fiquei com vontade de comprar uma. Mas vou falar com o Luiz lá, o pessoal da Portsar, o Luiz, o Jorge, a galera lá na Portsar, vai que eu consigo um bom negócio. Se é do seu interesse adquirir uma câmera dessas ou qualquer outra câmera ou qualquer outra lente que tem nesse mercado, fala com o pessoal da Portsar. E não importa a marca do equipamento que você utilize, veja os serviços da assistência técnica Portsar. Essa câmera que está aqui na minha mão, enquanto eu peguei ela, é uma câmera semi-nova que estava numa oportunidade bem interessante de venda lá na Portsar. Então não sei quando você vai ver esse vídeo. Quando eu conversei com o pessoal lá, que eu peguei essa câmera, eles tinham mais uma dessas lá e algumas lentes. Então, se você quer entrar para o mundo do médio formato, conversa lá com a galera da Portsar, que teve a enorme gentileza de emprestar esses equipamentos para que esse conteúdo chegasse até vocês. A gente se vê por aí, pessoal. Lembrando que você pode adquirir meus cursos de composição em fotografia ou o meu curso de fotografia em preto e branco. Aliás, no curso de fotografia em preto e branco tem uma das fotos que eu faço passo a passo, que é justamente feita com essa câmera. E dá uma força aí, compra os meus cursos para eu poder comprar uma média formato.
A gente se vê. Tchau, tchau.